Irmãos, vamos começar como qualquer crente começa, orando. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti nossas vidas em oração, numa atitude de dependência e de reconhecimento de onde vem tudo que temos, tudo que somos. A Tua graça em nossas vidas, Senhor, é que nos capacita para corresponder ao Teu querer, e é a ela que nós suplicamos nesta manhã. Suplicamos a Ti para que Tua graça esteja sendo multiplicada em nossas vidas, que Teu Espírito nos trabalhe em nosso interior, a fim de que a gente possa compreender coisas que são teoricamente mais complexas, que não faziam parte do nosso cotidiano, mas nós precisamos parar e dar atenção às coisas que estão acontecendo no mundo e aquilo que Tu estás requerendo da Tua igreja. Então fale conosco mais uma vez nessa pequena palestra, aula, que saiamos daqui conscientes de que temos um grande desafio, mas que Tu estás conosco. Assim nós oramos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o assunto dessa escola bíblica especial são 3 domingos, né? Domingo que vem acaba. Falar sobre essa tríade aqui, sociedade, igreja e família. O tema já é complexo demais para 3 domingos e também pela nossa pouca capacidade de lidar com assuntos tão mais profundos assim. A gente se esforça para pelo menos nutrir a igreja que nós pastoreamos. E dentro desse tema eu coloquei um subtítulo que seria esse aqui, discernindo o universo ao lado. E essa expressão universo ao lado, ela vem de um livro, o livro do James Sire, que escreveu Universo ao Lado, e com esse livro ele tem a seguinte proposta. Ele vai discorrendo conosco sobre as diversas cosmovisões que estão rodeadas as nossas vidas e a centralidade da cosmovisão cristã. Então é um universo ao lado da maneira cristã de entender o mundo. Então, como vocês já, não sei se vocês lembram, né, mas eu falei que o púlpito da igreja nesse ano de 2025, que é mais um ano litúrgico, ele vai ser dirigido no sentido de poder falar da centralidade de Cristo e nos dar o conhecimento necessário para sabermos articular uma cosmovisão cristã que lida com 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. A gente vai estar falando isso ao longo do ano, e a ideia não é só que você tenha um sermão para admirar, mas que você tenha algo que te dê o necessário para você, de maneira simples, saber articular uma cosmovisão cristã, a fim de que você possa dialogar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sabendo defender a sua fé. E essas palestras, elas estão relacionadas a isso também. Tá bom? Então, a gente vai pegar esse texto aqui, que é o texto que eu usei como texto base, porque é um texto que me chama atenção, e eu já falei para vocês várias vezes e vou continuar falando. Ele me chama atenção não só pelo que está escrito, mas pelo pano de fundo dele. Isso sempre me chama atenção na escritura, né? Quando eu começo a me colocar no lugar do autor e procurar entender o que ele estava querendo transmitir, qual era o objetivo dele quando escrevia isso. E esse e tantos outros textos, como o texto que eu vou usar daqui a pouco no Sermão do Culto, são textos que me impressionam porque são textos produzidos por um homem numa prisão. Ele está preso e ele está correspondendo com a igreja, e ele mostra a sua preocupação mais com a igreja, com o caminhar da igreja, com a vida da igreja, do que com sua própria condição de preso. Isso me chama muita atenção e sempre me pressiona para eu indagar a mim mesmo, para que eu possa analisar dentro de mim qual é o meu nível de envolvimento com a vocação que Deus me deu, se eu consigo enxergar para além das minhas necessidades. Esse é um exercício que um pastor deve ter, e você também deve ter. Um cristão, ele procura enxergar para além das suas próprias necessidades e procura compreender o que Deus está querendo mostrar num todo. E Paulo tinha muito isso nele. E então, de uma prisão, ele escreve essa carta, a carta dirigida aos Efésios, isso aqui é o capítulo 5.
da carta aos Efésios, e ele vai dizer, quando você lê ali, portanto, é porque ele está conectando com o raciocínio anterior, com o texto anterior. Então, ao falar sobre isso, até o verso 14, o capítulo 4, melhor dizendo, de Efésios, ele é um divisor didático, né? Na estrutura literária de Efésios, o capítulo 4 começa uma segunda sessão, por assim dizer, a sessão mais prática, e ela começa com a seguinte expressão, depois você confere aí, rogo-vos, pois, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado. Ele começa assim. Ele começa a sessão prática com um apelo, uma súplica, um rogo. Eu rogo, eu, prisioneiro do Senhor, ele está preso. Eu rogo para que vocês procurem andar de forma digna da vocação. E ali a gente entende que vida cristã é uma vocação, é um chamado, não é uma coisa voluntária. O Senhor nos chama para Ele, o Senhor nos chama para o reino dEle, para o propósito dEle. E entender isso já muda tudo, porque tira o foco de nós mesmos, o holofote de nós mesmos, e coloca no lugar certo. E quando ele está começando a falar então da maneira como a igreja deve andar, e você deve entender junto comigo, que ele está falando, ele está preocupado com a forma da igreja viver dentro de uma cultura completamente estranha aos princípios cristãos. Ele está no primeiro século, o contexto social é regido pelo Império Romano, que a cultura grega tomava conta, né? O governo era romano, mas a cultura era grega. A cultura foi um legado de Alexandre. Quando ele expande as conquistas dele, ele vai conquistando, e o legado de Alexandre era espalhar a cultura helênica pelas terras que ele conquistava. Então a cultura helênica, a cultura grega, tomou conta de toda aquela região, toda aquela sociedade, e a igreja está ali, enviada. A igreja sempre é isso, falei semana passada e vou repetir. A igreja tem a cultura do reino dentro dela. Isso é muito importante você entender. A cultura do reino é a nossa cultura. Só que nós somos o povo da cultura do reino de Deus e somos enviados para um povo de uma pluralidade cultural muito grande, que é o nosso tempo. E o desafio é, como é que você preserva e proclama, anuncia uma fé única? Como é que você preserva uma cultura com valores do reino do Senhor Jesus dentro de uma multicultura como a nossa, tão diversificada? Para isso a gente tem que entender o tempo, a gente tem que entender como as coisas foram se estabelecendo assim, a gente precisa entender também e admitir certas omissões da igreja, né? E daí a gente procurar compreender o que Deus está nos falando. Deixa eu chamar a atenção para vocês aqui, nessas palavras, mais uma vez. Ele vai, primeiro, eu fiz aqui, toda a trajetória cristã sempre houve necessidade de 4 coisas, essas 4 coisas estão baseadas no texto que eu li, agora de Paulo. Necessário um andar prudente e sábio. A gente vê isso no livro dos Provérbios, por exemplo. O livro dos Provérbios é um livro de sabedoria, que ensina o jovem como ele deve andar. E Paulo tem isso em mente. Vede prudentemente como vocês vivem, veja como vocês andam. Vocês precisam andar de maneira sábia e não nécia, é o que ele diz aqui. Não como nécio, e sim como sábios. Então tem um contraste entre a insensatez e a sabedoria. Então a vida do povo de Deus deve ser um viver sábio. E não é necessariamente um viver intelectual, é um viver sábio. E como eu falei e repito, a sabedoria, dentro do ponto de vista cristão, ela é filha do temor. Então você que está olhando para mim, eu que estou olhando para todos vocês, eu posso concluir uma coisa assim com toda a segurança. Se não houver temor na minha vida, se não houver temor na tua vida, se não houver temor na igreja, não haverá sabedoria. Pelo menos não haverá a sabedoria bíblica. A sabedoria que Paulo diz, ela é pré-ordenada antes dos tempos eternos e confiada a nós. Ele fala isso no seu 2º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Então eu preciso viver sábio. E esse viver não é um viver pontual.
não é o viver enquanto estamos aqui, é um viver no cotidiano, com os diversos dilemas do cotidiano, requer de mim uma vida sábia, um caminhar sábio, prudente e não nécio, insensato, tolo, como às vezes a gente vê nas nossas atitudes, a nossa maneira de ver as coisas, de interagir com as coisas. Às vezes somos tolos dentro da nossa casa, casamentos estão se desfazendo por causa de insensatez, por falta de sabedoria, por falta de um andar sábio. Então, repare, ele está falando desse andar sábio dentro de uma cultura influenciada pelos gregos, pela filosofia grega. O desafio aqui é muito grande. Quem está aqui nessa igreja, quem ele manda para essa igreja é Timóteo. As 2 cartas de Paulo a Timóteo, você vai ver como ele se preocupa com essa igreja que ele fundou. Ele envia Timóteo para lá e ele diz assim: você precisa colocar as coisas em ordem, você precisa evitar que falsa doutrina penetre na mente do povo. Você pode fazer que ninguém despreze a tua mocidade. Faça isso, cumpra cabalmente o teu ministério, faça o serviço de evangelista, prega, ensina, cuida de você mesmo, cuida da doutrina, porque fazendo isso você vai salvar a você mesmo e a todos que te ouvem. Então há uma preocupação muito grande, como deve haver uma preocupação muito grande em qualquer pastor vocacionado. Não necessariamente um pastor formado na academia, mas um pastor vocacionado por Deus, chamado para cuidar do rebanho dele. Então, a primeira coisa é isso. Pensa agora no século XXI, 2025, mais de 2000 anos depois de Paulo, ainda há uma oposição a tudo que é de Deus, ainda há uma conspiração contra Deus, isso é desde o Éden. Você precisa sempre entender isso. Nós vamos viver sempre convivendo com uma conspiração contra Deus, contra o ungido de Deus, contra o reino de Deus, contra os valores de Deus. Essa é a nossa arena, a gente está nisso, a gente convive com a hostilidade ao cristianismo. Nós estamos no século XXI, a hostilidade vem de uma outra maneira, numa outra embalagem, pontuando outros fatores que, se nós não soubermos entender, discernir, dificilmente a gente vai poder corresponder. A segunda coisa que ele fala é: vocês precisam remir o tempo, tem o sentido de resgatar o tempo. Vocês precisam resgatar o tempo em que vocês viveram alienados do Criador. Agora vocês estão reconciliados com Ele. Então vocês precisam remir o tempo, vocês precisam procurar a viver à luz da razão que vocês foram criados. É mais ou menos isso que está na mente desse homem aqui. Então tem que remir o tempo. Depois ele vai falar assim: remir o tempo porque os dias são maus. Eu vejo muito falando os dias estão difíceis, a gente fala muito isso, né? Os dias estão difíceis mesmo, mas sempre foram. Os dias nunca foram fáceis, nunca foram bons para o cristianismo. O cristianismo consiste em ovelhas no meio de lobos. Então isso ninguém muda, nunca foi uma coisa... Aliás, irmãos, historicamente falando, todas as vezes que a igreja desfrutou de prestígio, de aceitação, de unanimidade, ela decaiu severamente da sua missão, da sua essência, do seu conteúdo. Ela se deixou levar. E está acontecendo isso também no nosso tempo. Então, remir o tempo e discernir, porque os dias são maus. Então, é necessário... Por que Paulo está falando que os dias são maus? E quais são os elementos de maldade ou de malignidade que existem nesse tempo? Como é que eu vou entender isso? Será que eu consigo, ao ligar a minha televisão, ver lá uma novela, um filme, um programa de entrevista, um programa de entretenimento, será que eu consigo, ao ver aquilo, eu consigo discernir onde estão os males desse tempo? Nas falas, nas conversas, nas músicas, naquilo que se vê, será que nós conseguimos discernir isso? Isso é imprescindível. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos ser absorvidos por isso. Vocês não tenham nenhuma dúvida disso. Se nós não conseguirmos discernir como o veneno está entrando, a gente não vai conseguir, nós vamos ser absorvidos por isso. Isso é uma máxima de Deus para com o povo dele sempre. Quando ele dá a terra de Canaã para os hebreus, o que ele fala? Não se mistura com esses povos. Se vocês se misturarem com esses povos, vocês vão imitar o que eles fazem. E foi isso que Israel fez, se misturou, imitou o procedimento deles e acabou no cativeiro. E isso está acontecendo conosco. A cultura entra, a gente se mistura, absorve a cultura e Deus nos entrega o cativeiro cultural. Então eu quero muito que vocês saibam fazer essa leitura.
Principalmente vocês como eu, que sou homem, e você mulher, marido, esposa, pai, mãe, principalmente vocês, porque os nossos filhos, principalmente os adolescentes, eles nasceram já no século XXI, no século que houve muitas mudanças mentais, comportamentais, de pensamentos, e a gente precisa entender que houve também uma lacuna de gerações, né? Talvez eu fale disso domingo que vem, porque onde a nossa geração pode ter falhado a não preparar uma outra geração para lidar com as adversidades, com as hostilidades que sempre existiram e sempre existirão com relação ao povo de Deus. Eu preciso discernir as características dos dias maus. E aqui é muito interessante, ele diz assim, portanto, né, discernindo que os dias são maus, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui ele está apelando à razão. Não é questão de sentir, não. É necessário compreender. Não é sentir. Sentir é muito pós-moderno. É compreender. Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, cristianismo é compreensão da verdade. Cristianismo é pensamento. As emoções do cristão, elas são oriundas de um pensar certo, de um pensar teológico, correto, mas é, acima de tudo, pensamento. Precisa compreender. Quando Jesus envia seus discípulos, ele diz, ensinem as nações. Paulo está dizendo, eu estou lutando com todas as minhas forças para fazer com que todo homem se apresente diante de Deus perfeito, completo, compreendendo sua vocação. Então, esses são elementos importantes, haja vista que esses são princípios ensinados por alguém que está preso, direcionando o seu ensino para uma igreja, ou parte da igreja, que está inserida dentro de uma realidade contrária a ela, hostil a ela. Era uma visão cristã dentro de um mundo anticristão. Aqui vale a pena a gente repetir. Nessa época de Paulo, o mundo era considerado pré-cristão. O que é isso? Era o mundo antes do cristianismo. O cristianismo não tinha entrado no mundo. Os desafios eram grandes e, eu repito, hoje a gente não vive numa sociedade pré-cristã. Hoje a gente vive numa sociedade pós-cristã. O cristianismo para essa sociedade é coisa do passado ou coisa para um grupo obsoleto, retrógrado, que está lá no cantinho deles, que ainda acredita naquelas histórias bíblicas. É isso, passou. A sociedade está saturada do cristianismo. E isso aqui, quando a gente fala isso, essa coisa mexe conosco. É uma coisa muito delicada que eu vou falar, mas é uma percepção minha e você não tem nenhuma obrigação de concordar. É uma percepção minha. Mas eu vejo como pastor que muitos que estão na igreja já têm um comportamento pós-cristão. Eu vejo isso. Eles estão na igreja, eles adoram a Deus, eles de fato se emocionam com a presença de Deus. Mas a maneira como ele interpreta os pontos principais da cultura já não é mais pelo viés cristão, é pelo viés da própria cultura. Então a gente já tem cristãos com mentes pós-cristãs. Isso é muito ruim para nós. Vamos prosseguir rapidamente fazendo uma pergunta. O que está acontecendo com o nosso tempo? Isso aí está dando continuidade. Você não veio domingo passado, mas a gente está dando continuidade. O nosso tempo marca uma transição de modernidade para pós-modernidade. De um tempo em que se acreditava numa verdade absoluta para um tempo em que descarta qualquer tipo de conceito absoluto, de verdade absoluta. Esse é o ponto. Eu não vou me alongar aqui porque eu expliquei semana passada e não tem como eu repetir tudo. As coisas estão gravadas lá, depois você vê. Nessa transição de modernidade para pós-modernidade, o que era sólido passou a ser líquido, dissolve, e o que era absoluto passou a ser relativo. Aqui, só aqui, irmão, já caiu um monte de coisa por terra. Então, esse choque de gerações entre pais e filhos. Os filhos, eles são programados na mente para fugir de um conceito de uma realidade absoluta, norteadora, que dirige a tua vida, tua maneira de pensar, de agir, suas escolhas, que traz a você um conceito, isso é certo, isso é errado, e por isso você é indesculpável.
Então, isso é quebrado. A quebra do sentido do absoluto e a abertura para o conceito do relativo joga por terra todos os valores que nós entendíamos como valores não cristãos apenas, valores humanos, indiscutíveis, insubstituíveis. E, irmãos, é aquilo que eu falei, né? Enquanto a igreja, entre aspas, brincava de culto, de um entretenimento religioso no domingo, os grandes pensadores estavam pensando nas próximas gerações. E aquilo que eles idealizaram no campo acadêmico, agora se popularizou. Está em cada cantinho, em cada botecozinho, eles estão reproduzindo aquilo que só os acadêmicos pensavam. Eles estavam gerando ideias. Essas ideias eram geradas com o objetivo de criar uma nova sociedade, um novo comportamento. Então, todos nós que estudamos, sobretudo os que entram agora da metade do século XX, século que eu nasci, vamos pegar dos anos 60 em diante, todos que estudaram e já começaram a ter a sua mente programada para ser orientado por cosmovisões que vêm de filósofos ateus. Um dos principais dele é um francês chamado Michel Foucault. Foucault é responsável por tentar derrubar qualquer paradigma de tradição. Ele dizia que todo elemento de tradição, inclusive a família, são elementos dominadores. E a gente vive isso na pós-modernidade. A pós-modernidade levou ao ápice aquilo que estava sendo orquestrado há muito tempo. A gente está vivendo a consumação daquilo que havia sido orquestrado, pensado de uma forma lenta, talvez por séculos. E agora é uma realidade na cabeça de todo mundo que causa um grande desconforto para nós e uma grande dificuldade de diálogo. A gente tem dificuldade porque o que norteia o nosso diálogo? Os paradigmas. O que norteia uma conversa minha com Augusto, com Alex ou com Marcelo? Se nós somos cristãos e nós estamos conversando sobre família, tem um elemento que norteia a nossa conversa. Esse elemento que norteia a nossa conversa sobre família faz com que a opinião minha, ou do Marcelo, ou do Alex, ou do Augusto, se rendam a um paradigma. Quando esse paradigma é retirado, acabou. Qual o elemento que une? Não tem mais. Há uma relativização desses conceitos e surgem, então, novas maneiras de se pensar família. E aí eu vou diante, nova maneira do ser humano pensar de si mesmo, pensar sobre família, pensar sobre seu corpo. Você vai, uns slogans que parecem infantis, mas que vão tomando conta, vão formando uma cosmovisão. O meu corpo, as minhas regras, né? Parece uma frase tolinha, infantil, mas isso abre precedentes para muita coisa. Se meu corpo é minha regra, aí você pega uma frase de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi amante de um outro filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. Os dois eram ateus, os dois eram moralmente bem decaídos, mas eles influenciaram muita gente. A frase de Simone eu não nasci mulher, eu me tornei mulher, virou tema do Enem, da redação de 2016, se eu não me engano. Essa ideia é como que essas coisas que parecem assim inofensivas, elas criam paradigmas enormes, pensamentos enormes, as pessoas vão reproduzindo aquilo com um orgulho muito grande. Aí daí é porque o nosso tempo é muito pouco. Eu queria estender essa escola bíblica especial, eu queria falar de feminismo, os quatro momentos, né, as 4 ondas do feminismo, como é que isso afetou nossos jovens, por que se aumentou tanto a homossexualidade feminina, de onde vem isso? Então a gente precisa entender essas coisas. A gente permite. Eu não decido isso sozinho, não. Mas são assuntos que precisamos falar mesmo. Precisamos. A gente vê nossos filhos com comportamento, meninas, meninos, né? A homossexualidade feminina aumentou de uma forma muito grande. A gente vê uma sociedade que trabalhou com o não binário. O que é isso? Não pode haver preto ou branco, certo ou errado, homem ou mulher, tudo é a mesma coisa, tudo é neutro.
É que eu já falei para vocês, mas eu repito, quando você vai lá para o cinema e vê assim 50 tons de cinza, tem alguma coisa por trás disso, porque o cinza é o neutro, entre o preto e o branco. Então tem uma cosmovisão sendo projetada. E a gente, na modernidade, eu já falei isso para vocês, na modernidade não se cria em sobrenatural, se cria numa verdade objetiva, não pode haver, ou é comprovado pela razão ou não. É só que você é da minha época, é só você lembrar do desenho Scooby-Doo. Aquilo ali era do período moderno. O que o desenho do Scooby-Doo falava? Não tem fantasma nenhum. O que tem é um ladrão disfarçado de fantasma. Na pós-modernidade, talvez o Scooby-Doo ia ganhar um outro formato. Então, nós estamos diante disso. Há uma transição de modernidade para pós-modernidade, o que era sólido se tornou líquido, o que era absoluto se tornou relativo. Como é que você fala isso? Como é que você lida isso com o teu amigo de trabalho, com o teu filho, se eles não entendem que é absoluto? Isso aí é para você, para mim não é assim. Não há um paradigma que direciona a nossa visão de mundo, então cada um tem a sua. Os antigos paradigmas foram atingidos a fim de que não haja um modelo norteador da cultura, isso já é uma realidade, e do comportamento humano e social. Eu lembro nas minhas aulas de sociologia, os professores ficavam falando sobre os diversos tipos de família. Isso já há mais de 15 anos, né? O que ocorre em nossos dias é mais uma versão do que tem sido repetido ao longo da história, aquilo que eu falei. Aquilo que está sendo repetido ao longo da história da humanidade, as mudanças culturais sempre foram um desafio à fé cristã, e hoje de novo. E a igreja sempre teve uma espécie de atitude reacionista. Ela reage, ela não age, ela não é muito proativa, ela é mais reativa. Isso é assim, e sempre acontece, irmãos, isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando o povo de Deus se posiciona como se tivesse alcançado o seu apogeu. Quando isso acontece, ele percebe que o mundo afora está conspirando ainda contra Deus, e muitas vezes ele já absorveu o que esse mundo à volta está produzindo. Israel foi para o cativeiro por causa disso. Deus levantou homens para a reforma protestante no século XVI por causa disso. O movimento renascentista e posteriormente o iluminista dos séculos passados, eles surgem exatamente trazendo uma nova proposta de vida para uma igreja que negligenciou a verdade. E a gente está vivendo isso, tá? Quantas igrejas você acha que estão se preocupando em ter um espaço como esse que a gente está tendo aqui? Olha, eu ando por essas igrejas todas, não vejo. Não vejo isso. Continuo vendo entretenimento. Muita gente gritando nas igrejas, né? Não tenho nada contra os movimentos carismáticos, mas eu estou falando quando isso torna o cerne da coisa, é porque a gente está indo um caminho perigoso. A palavra nem aparece, pastor. Mas a palavra nem aparece. Não, às vezes são palavras também totalmente desconectadas do seu contexto. Não, são textos tirados do contexto para servir de pretexto. Mais ou menos isso. Bom, o movimento que vivemos em nossos dias nos faz perceber duas grandes realidades. A essas duas eu vou acrescentar mais duas aqui. A primeira grande realidade é que a fé, os valores, os paradigmas cristãos, eles estão sendo seriamente colocados de lado. Eles não são mais norteadores. Isso dentro da tua casa também, tá? Os paradigmas cristãos estão sendo colocados de lado, a fim de se estabelecer novos conceitos. Quer ver eu fazer uma pergunta boba aqui? Quantos de vocês ainda alimentam o hábito de orar antes da refeição? Não precisa nem responder isso. Eu já falei, algum dia que a gente está perdendo raiz. Por que se pede assim, pastor, altera o culto de Natal? Como é que eu vou alterar o culto de Natal? Porque eu quero passear. Como é que se vê uma semana de Semana Santa hoje, ou um feriado de Semana Santa, melhor dizendo? Como um feriado longo. A gente curtir para a praia, e você nunca entende que ali a gente é um ponto fundamental dentro do calendário cristão, que estamos lembrando da redenção, da paixão do nosso Senhor. Então nós estamos perdendo esses paradigmas, e eu me refiro até dentro do movimento cristão mesmo. No movimento evangélico, os paradigmas são tirados. A Bíblia, em muitas igrejas, está sendo ressignificada. Muitas igrejas, a relação de pastores com a Escritura já é uma relação onde os intérpretes é que determinam o valor da Escritura.
Isso já ocorre nos nossos dias. Então, essa é uma primeira coisa, isso está acontecendo. Agora, uma segunda coisa que talvez você não esteja percebendo, mas eu estou aqui trazendo com alegria, é que se por um lado os paradigmas estão sendo retirados, quebrados, a gente está vendo tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos, por outro lado, a igreja tem sido impulsionada a voltar às Escrituras. Isso a gente chama, dentro da tradição cristã e teológica, de remanescente. Deus está levantando um remanescente. Por exemplo, hoje parece que há, não sei se vocês percebem isso, há uma descoberta muito grande pelo interesse da fé reformada. Você já reparou isso? As pessoas estão procurando a questão da fé reformada, a teologia reformada. Por quê? Porque as diversas teologias aí que vêm desde o período do arminianismo, o arminianismo não tem nada contra ele, eu só não sigo muito essa linha, mas o arminianismo, quando ele bota a base teológica, quando ele desloca a base teológica da soberania de Deus para a liberdade humana, quando a base da teologia é a liberdade humana e não a soberania de Deus, você abre o leque, se é por liberdade humana, daí tantos cristianismos que surgiram. E hoje, mais ainda. Então, que a igreja tem sido impulsionada a voltar às Escrituras, reavaliar sua fé e conduta, estabelecer novos passos. Não é isso que a gente está fazendo aqui? Então, vamos voltar para a Escritura, vamos olhar isso aqui. Como que a gente corresponde a isso? Isso é inédito? Já aconteceu outras vezes? Já aconteceu outras vezes na Escritura? Já, ao estudar a história da igreja, você vê que isso aconteceu outras vezes? Já. Como Deus agiu? Sempre voltando para a Escritura, não há nenhuma possibilidade de avivamento cristão sem retorno à Escritura. Avivamento não é euforia cultica. Isso não é avivamento. Essa euforia do mergulho nas sensações, isso não é avivamento. Isso é uma espécie de entretenimento de uma massa carismática anárquica, que quer muito isso, mas cada um conduz sua vida do jeito que quer. Eu falei que ia colocar essas duas e umas outras duas coisas que eu vejo no meu tempo, né? Uma tem a ver com a primeira e a outra não tem a ver com a segunda. A sociedade se descristianizou. Essa é uma realidade. O que é se descristianizar? Tirou os paradigmas cristãos que norteiam o comportamento e que definem o sentido de moralidade. Tiraram isso. Se descristianizou. Como você lembra da aula passada, quando o cristianismo entra no Império Romano, o Império vai aos poucos se cristianizando. E durou aí uns 1000 anos isso, até que com o movimento da Renascença e depois do Iluminismo, a sociedade entra num processo de se descristianizar, tirar de si o que a igreja havia colocado. E a gente está no ápice disso, dentro da pós-modernidade. Então, por um lado, a sociedade se descristianiza, e aí que está a nota triste, que eu observo. E, de novo, é para você avaliar a minha fala e concordar se você achar que eu estou correto. Se, por um lado, a sociedade se descristianizou, tirou os paradigmas cristãos, por outro lado, a igreja se secularizou, trouxe para si paradigmas concernentes a este século. Então, a gente tem descristianização da sociedade e secularização da igreja. Então, aquilo que Paulo bradou, não vos conformeis a este século, está acontecendo. A igreja entrando na forma desse século e, por isso, se secularizando. Então, se você vê, por exemplo, quais são as razões dos divórcios dentro da cristandade? Quais são as razões do divórcio dentro do universo cristão? A resposta é as mesmas razões de um universo não cristão. Há uma estatística que está dizendo, tomara que essa estatística esteja errada, eu não me lembro onde eu li isso, que o índice de divórcio entre cristãos já está igual ou passando a superior aos não cristãos. Para vergonha nossa. Isso é descristianização da sociedade. Você vê pais tendo que lidar com situações que entristecem muito, mas são imposições de uma cultura em transformação. Vamos prosseguir. Aí eu leio aqui de novo o Weber Campos, que ele diz assim: as últimas décadas do século XX têm sido caracterizadas por movimentos filosóficos e teológicos.
Esses movimentos, segundo Weber diz, eles romperam com tudo que historicamente tem sido crido como verdade fundamental, da qual não se poderia abrir mão. Então havia uma verdade fundamental da qual não se abriria mão, isso no período da modernidade. A igreja entendia que a verdade era essa. Aqui vale a pena a gente abrir um parênteses, gastar um tempo aqui. Porque houve um tempo em que a verdade era determinada pela instituição. Isso foi lastimável. Ela não era determinada pela palavra de Deus, ela era determinada pela instituição religiosa, que era a igreja cristã daquela época. E conhecida hoje como Igreja Católica Romana, mas que era a igreja cristã, a nossa origem. Há um tempo que a verdade era determinada por aquilo que a igreja dizia, só que a igreja dizia muita coisa errada. E isso foi absorvendo. Quem está de fora, esse mundo em transformação, dentro dos ambientes eruditos, intelectuais, as universidades que surgiram na Europa, todas elas tinham um viés cristão. Os reformadores saíram de dentro dessas universidades, eles eram cristãos. Então o que ocorre nessa época? Eles começam a rejeitar essa autoridade da igreja como aquela que estabelece o que é verdade. Eles começam a rejeitar isso. E daí vai surgir um outro ponto. O que estabelece o que é verdade? É a razão humana. Mas é uma razão humana desconectada da revelação. Não é uma razão subordinada à revelação. É uma razão autônoma, uma razão que por si só tem capacidade de determinar o que é verdade. Isso, é claro, está muito influenciado pelos movimentos científicos e as descobertas científicas. A razão está no auge na época da modernidade. Então, é o que o Weber está falando aqui. Era uma verdade absoluta, uma verdade fundamental. Eles tinham isso. Só que, como eu disse semana passada, esse período moderno, ele sofreu um baque muito grande. Porque a história provou que a razão humana não é capaz de construir um mundo melhor. Haja visto as duas grandes guerras do início do século passado. Então, aí de novo, se a instituição não pode determinar a verdade, e a razão humana, quando determina a verdade, torna isso um perigo, de onde então vai vir a verdade agora? Não é nem mais da instituição, nem da razão humana, nem da verdade absoluta. Vem da onde? De uma verdade relativa ao sujeito. O que determina o que é verdade são os meus sentimentos e a minha experiência. Bom, eu sou pastor, eu lido, eu vejo pessoas, como aconteceu há um tempo, me procurar pessoa falando das suas decisões. Eu falei, essa decisão ela está errada diante da Escritura. Ela não está certa. E a pessoa fala assim, mas eu estou me sentindo bem. Porque o que determina o que é verdade é o que a pessoa está sentindo. Você já deve ter visto isso. Vê pessoa que você vê assim, a pessoa desviou, tomou um caminho totalmente errado. Você vai a ela, eu estou me sentindo bem. Nunca me senti tão bem. Então essa sensação, como acontecia no período moderno, de se libertar das garras religiosas do cristianismo medieval, hoje parece que há uma sensação de liberdade também ao se libertar das verdades autoritativas que vêm do Evangelho, da família, daquilo que meu pastor fala, daquilo que a Bíblia fala. E o que é? E se a Bíblia fala e a sociedade diz não? Como é que diz? Quem é que vai para o banco dos réus? É a sociedade ou a Bíblia? O que vocês acham? É a Bíblia, ela que vai para o banco dos réus, como tem ido. Ele fala isso com muita propriedade. É verdade que não se poderia abrir mão. Esses movimentos têm tomado vários nomes: secularismo, relativismo, pós-modernismo, pluralismo. São diversos nomes que estão debaixo do mesmo guarda-chuva, como ele mesmo diz aqui. Essas coisas vão se sobrepondo e o secularismo é o guarda-chuva que abraça, que dá a guarita a todas essas cosmovisões, por isso o perigo da secularização da igreja. Quando você olha alguns cultos evangélicos, você vê claramente a secularização. Claramente, nos ambientes, naquilo que se faz, tudo que é para realmente atrair uma massa pós-moderna ávidas por sentir alguma coisa. Esse é o público-alvo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar a elas as sensações que elas estão buscando, só que eu vou dar essas sensações com uma roupagem evangélica, e para autenticar mais ainda, eu vou falar que isso tudo é feito em nome de Jesus. E aí, ladeira abaixo.
Os pressupostos da pós-modernidade. De novo, eu vou citar aqui o livro que foi organizado pelo D.A. Carson, que ele diz, não o Carson diz, mas essa é uma das compilações do livro. Ele diz, um dos slogans da pós-modernidade expõe a questão sem rodeios. Primeiro, a verdade é relativa, não tem mais verdade absoluta. Segundo, a história está sendo reescrita. Reescrita por quem? Por essa nova geração pós-moderna, onde a verdade não é absoluta. Então, o que vai julgar todas as coisas? Se não há uma verdade norteadora, ele diz, a experiência é juiz de todas as coisas. É aí que entra a nossa dificuldade. Dificuldade com os nossos filhos. Os nossos filhos, eles não sentem desconforto mais por ter alguns impulsos pecaminosos. Eles não sentem desconforto por ter esses impulsos. Eles sentem desconforto em não poder assumir esses impulsos. Então, quando eles assumem esses impulsos, eles se sentem verdadeiramente livres. Depressões vão embora, tristeza vai embora, ansiedade vai embora, porque ele simplesmente assumiu o que outrora não assumiria. E a gente está diante disso, por conta desse slogan aqui. A liberdade postulada, então, pela pós-modernidade passou a questionar qualquer possibilidade de referências, qualquer possibilidade de modelos que possam estabelecer como algo a ser seguido. Os nossos filhos podem admirar a nós como pai, como mãe, mas talvez eles não sigam o modelo de família que nós temos, porque não existe mais modelos. Não existe. O que é um modelo? É um paradigma. Você olha para ali, isso é o padrão. Não tem mais padrão. Acabou isso. Então a liberdade é uma liberdade sem modelos. Tem uns teólogos americanos que chamam isso de liberdade libertária. O Gregory Pinks, eu esqueci o nome dele. São 3 teólogos que defendem isso. Isso está muito registrado num livro chamado... Ai, Jesus... Teísmo Aberto. Esse é o livro, que fala muito desses 3 autores aí, que proclamam muito essa coisa da liberdade libertária, isso dentro da igreja. Por isso você está vendo dentro da igreja, as pessoas, você vê que há um grupo muito grande de cristãos que são desigrejados. Eles não têm ideia de comprometimento com uma instituição cristã, com uma igreja local. Não, isso não. Você vai ver, mais acentuada, agora já está, a ideia de relacionamento livre. O que é o relacionamento livre? Eu sou casado com a Tânia é casada comigo, mas ela não é minha e nem eu sou dela, e a gente não precisa usar nenhuma aliança de comprometimento entre nós dois, e eu vou receber com muita naturalidade se ela se relaciona com outras pessoas, assim como ela tem que receber com muita naturalidade eu me relacionar com outras pessoas. Ela é minha esposa, mas nós não pertencemos um ao outro. Isso é chamado de relacionamento aberto. E já está tomando conta do cristianismo também, tá, gente? Tudo que se entende como realidade de família, homem, mulher, macho, fêmea, educação, Deus, religião, tudo isso deve ser alterado, deve ser modificado. O que deve ser seguido não pode ser algo determinado, mas sim algo que seja ideal para mim, dá um sentido de ideologia. O que fulano é? Biologicamente, homem. Ideologicamente, eu não quero ser homem. É ideologia de gênero. O gênero não é estabelecido biologicamente, ele é estabelecido ideologicamente. Isso é pós-modernidade. Características dela. Bom, questionamento da razão e do progresso. Eu lembro Você pode falar o nome de um pastor aqui? O que é a vida? Dá náusea quando eu falo o nome dele. Pode falar assim mesmo? Ed René-Kevitz. Ele é um que diz assim, a bandeira do Brasil tem que mudar. Tem que tirar o ordem e progresso. Porque se tiver ordem, não tem progresso. Isso é frase dele. Só que isso bombardeia a cabeça das pessoas. A igreja não tem organização, a família não tem organização. Tudo que é organizado, segundo eles, é o inimigo do progresso. Por isso que você for numa livraria, você procurar o livro chamado Alma e Moral. Aí você vai pegar esse livro e você vai ler. Qual é o pressuposto que trabalha a alma e moral? O que acaba com a tua liberdade é você ter que obedecer padrões morais. Então, se você quer ser feliz, você tem que quebrar com todo padrão de moralidade que você foi ensinado. Por isso que é alma e moral.
E para complicar mais as coisas, sabe quem é taxado por imoral hoje? É aquele que, segundo eles, restringe a possibilidade da pessoa ser feliz do jeito que ela quer. Então, se um pai fala assim, você não pode se comportar desse jeito, quem é imoral é o pai. Dentro da pós-modernidade. Segundo, o relativismo, que nós já falamos, né, que é a rejeição da verdade absoluta, objetiva, cada um tem a sua. E, como eu disse, isso parece muito simples, de tanto que a gente fala, mas isso altera completamente o teu diálogo com filhos, com pessoas, porque se tudo é relativo, você vai estabelecer para o teu filho esse caminho não é, e ele vai dizer que você é o vilão, ele vai para a escola e os influenciadores intelectuais vão dizer que o pai dela, a mãe dela é o vilão que está impedindo ela ser feliz, e ela vai se reprimindo por causa dos pais, vai gerando ansiedade, vai gerando depressão, isso desemboca em patologias severas, que vai lá para os psiquiatras, os pais ficam loucos, e é uma loucura, irmãos, eu não tenho resposta para isso tudo. Mas eu tenho procurado trazer pelo menos um senso de consciência cristã dentro disso, de maneira que jamais possamos abrir mão dos nossos filhos, mas também jamais possamos abrir mão das verdades que norteiam a nossa vida. E conviver essas duas coisas não é muito fácil, mas a gente tem que aprender a fazer isso, e Deus vai nos ensinar a fazer isso. Outra coisa é a fragmentação da diversidade, é a celebração da diversidade cultural, da fragmentação da experiência humana. A gente vê isso nos desfiles de escola de samba. A gente vê isso, não sei qual foi a escola de samba, que apresentou o Jesus de todos. Isso é essa diversidade cultural. A gente vive um multiculturalismo que está debaixo do guarda-chuva do relativismo, como a gente falou isso. Há um multiculturalismo estabelecido no Brasil, mas sobre todo esse multiculturalismo está o guarda-chuva da pós-modernidade, inclusive dentro da igreja. Outra coisa, desconstrução de narrativas. Eles vão jogando por terra as longas narrativas, por isso que a escritura é colocada de lado. E a gente lê muito mal a escritura, porque a gente não lê a escritura como uma metanarrativa. A gente lê a escritura com uma mente pós-moderna, procurando os fragmentos que fazem emoções dentro de nós. Irmãos, nós precisamos admitir que estamos errados, senão isso não vai dar em nada. Se você continuar achando que isso é certo, não. Quando é que Deus fala contigo? É quando eu sinto alguma coisa, quando eu estou lendo. Deus está falando contigo, honra teu pai e tua mãe, você não tem que sentir nada. Está lá escrito. Não tem que sentir nada, está lá, é a verdade absoluta de Deus. Então eles desconstroem a narrativa, você vai ver isso que nas escolas, gente, olha, você faz 4 anos, você bota lá o teu filho fazer faculdade, você pode prestar atenção nisso, ele vai ficar 4 anos dentro de uma faculdade, você vai depois contar quantos livros ele leu em 4 anos. Nenhum. No máximo ele leu Xerox. Textos de artigo para fazer um trabalho, porque não tem mais metanarrativa. E é claro que se você proclama a ignorância, há alguém, um pensador que domina sobre tudo. E a gente vive isso, desconstrução de narrativas. Você já deve ter feito isso. Eu vejo isso direto. Vejo direto. Você escreve um texto e já vai pedir perdão, desculpa pelo textão. Textão que você lê em 30 segundos. Você passa um áudio para alguém, se passou de 5 minutos, ele desculpa o áudio grande. Olha, se você mandar um áudio para mim, não peça essa desculpa para mim não. Tá bom? Não faça isso não. Porque eu também vou entender que você gosta de escutar pouco. Então quando eu falar contigo, eu vou ser monossílabo. Porque você escuta pouco. Você acha que é ruim escutar muito, você acha que é ruim ler muito, porque você é pós-moderno. E trabalha com ironia, com humor, né? Você vê isso, fala das grandes verdades cristãs com ironia. Eu vi um maluco dando entrevista na Globo, lá, maluco, eu não vou chamar ele de pastor, eu chamo ele de doido mesmo. Dando na entrevista, o que é Jesus? Jesus é um cara maravilhoso, bom demais, tão bom, fez tanto bem, as pessoas amavam tanto ele rindo. Amaram tanto ele, quando ele morreu, inventaram que ele ressuscitou, a ironia, eles ironizam. Eles ironizam aquilo que sempre foi elemento norteador. Vamos lá, gente, tenho mais 6 minutos aí. Aqui, qual é a influência na igreja e na família da pós-modernidade? Primeiro, há um pluralismo intelectual. Tudo começa na mente.
é o pressuposto que não há uma verdade imutável, invariável, objetiva. Essa verdade absoluta não pode ser propriedade de uma pessoa. Não pode. Então há um pluralismo intelectual. Nós chegamos intelectualmente à conclusão de coisas não norteado por um paradigma pré-estabelecido. É a nossa liberdade intelectual que determina, e quando você intelectualmente determina, essa é a tua verdade. Se essa é a tua verdade e a minha intelectualidade definiu outra verdade, eu preciso respeitar a tua verdade, porque veio da tua intelectualidade, e você tem que respeitar a minha, porque veio da minha intelectualidade. Isso é pluralismo intelectual, que está aí, que vai gerar um pluralismo religioso. A gente tem um pluralismo teológico dentro da igreja cristã hoje. E um pluralismo religioso. A pós-modernidade abre espaço para a legitimidade de qualquer segmento religioso, pois rechaça qualquer viés de exclusivismo. Por isso que o cristianismo é ofensivo. Porque o cristianismo, ele não é inclusivista, ele é exclusivista. Essa ideia que nós fomos... vem do jeito que você está, ela não é alinhada muito com a Escritura, não. Pelo contrário, Jesus fala assim: quer vir? Negue-se a si mesmo. Vende o que você tem aos pobres. Toma a tua cruz. Deixa os mortos enterrar os mortos. Larga a coletoria, vem. Larga as redes, vem. Vem como você tem, depois eu vou consertando você. Vem, aprende a renunciar no início. Esse livro que eu falei do Carson, os 3 primeiros capítulos dele trata disso. O Ravi Zacarias, ele fala de uma forma precisa, se eu não me engano, na primeira parte do livro sobre isso, sobre a questão exclusivista do cristianismo. Há um pluralismo teológico, melhor dizendo. Só um ponto anterior aqui, essa ideia foi plantada dentro do próprio cristianismo. Esse ponto aqui eu coloquei depois, porque eu, escrevendo, pensei. Há uma pluralidade religiosa? Tá, mas de certa forma sempre teve. Espiritismo, esses ismos todos sempre existiram. A ideia cristã do século XX, por exemplo, é mostrar que o cristianismo é superior a esses outros ismos. Era essa a ideia do século XX. Hoje a luta não é mais uma luta religiosa, é uma luta ideológica. Hoje você precisa conviver bem com todos esses ismos. E aí a gente confunde duas coisas que precisam ser colocadas diferentemente. Uma coisa é o diálogo interreligioso e outra coisa é o ecumenismo. O diálogo interreligioso, ele deve ser saudável, ele deve existir, ele deve ser respeitoso e deve ser produzido por alguém que conhece a sua fé. Mas ecumenismo é fazer todas as coisas como sendo as mesmas coisas, com a mesma validade, dentro de um pacote só, e é daí que entra o sincretismo religioso. Isso não. Mas diálogo interreligioso, sim. Então, essa ideia plantada dentro do próprio cristianismo, abrindo o caminho, aí eu não sei se existe essa palavra, mas eu coloquei uma espécie de multicristianismo. Alguém chega para você, essas ideias não são ideias, são fatos, tá? Chega para você: pastor, não, eu decidi ser assim, mas isso está errado. Não, mas na Escritura diz isso. Eu falei: eu sei onde você está aprendendo isso. Eu sei de onde vem tua fonte. Quer que eu refuto você dentro do texto que você está lendo para mim? E por que eu estou falando isso? Porque a pessoa quer ser daquele jeito, mas a Escritura diz que ser daquele jeito é errado. Ela procura uma igreja que diz que ser daquele jeito é certo. É multicristianismo. Então não tem para onde fugir. Não tem. Até tem outros tipos de cristianismo que é até assustador, mas também tem. E o pluralismo ético, que é a resposta de tudo. O resultado disso é um pluralismo ético. Porque se não há uma verdade norteadora, também não há um comportamento padrão. É relativismo ético. Liberalismo ético. Resultado final é a falta de um padrão moral e ético. A ausência de uma verdade norteadora abre espaço para um liberalismo ético e moral que exige respeito e tolerância para os mais diversos tipos de comportamento social, mesmo que ele seja outrora abominável, impensável, mas agora se estabeleceu de forma imperativa diante de nós. Eu não pensava de ver algumas coisas que vi, eu sabia que ia acontecer.
Mas eu tinha uma esperança que ia ser mais longínquo. Mas agora está acontecendo diante de nós. Você viu, eu estava vendo um programa, não sei se da Globo ou da Record. Globo não, que dificilmente eu vejo a Globo. Gente, olha, deixa eu confessar. Eu só vejo a Globo quando o que ela passa não está sendo transmitido em lugar nenhum mais. Aí eu vejo, do contrário eu não vejo. Porque para mim não é mais uma emissora de televisão. Ela é uma outra coisa. Assim, eu estava... Era um programa, não sei de onde, aí era o... esqueci o nome do apresentador, sou muito ruim disso. Celso não sei o quê. Você é bom disso, hein, cara? Rapaz, qualquer coisa eu vou perguntar a você. Aí tá uma família lá, participando de uma brincadeirinha lá, e ele pergunta a menina bonita, você tem namorada? Eu tenho uma namorada. Isso, gente, outrora, você não via. Não estou dizendo que não acontecia, estou falando que você não via isso. Não via. Agora é uma naturalidade, gente. E os nossos filhos, eles já estão entrando nessa coisa natural. Os filhos que nasceram do século XXI, mais precisamente de 2010 para cá, ainda mais. Os filhos que nascem ali, eles vão ver, por exemplo, dois homens moram juntos, são pais de uma criança. A criança é filha de dois pais. Para nós é assim, uma coisa meio estranho isso. Mas para as crianças que nascem agora, não tem nada estranho, é tudo mais que normal, mais que natural. Isso é pós-modernidade. Para a gente terminar os nossos desafios, a gente deixa aqui linkado para a semana que vem. A gente precisa primeiro um retorno ao cristianismo bíblico e apostólico. Aqui é interessante, né, irmãos? Acabou não, Amanda. Cristianismo bíblico e apostólico. Por que eu citei isso? Não é um cristianismo bíblico e calvinista. Não é um cristianismo bíblico e arminiano. Eu não sei o Calvino nem Armínio. A minha doutrina é apostólica. É claro que dentre os dois, alguns se alinha mais com a minha maneira de pensar. Mas eu não gosto que alguém pergunte, você é calvinista? Não conheci Calvino. Algumas coisas que ele escreveu interessantes, muitas coisas que ele escreveu se pondera. Mas o cristianismo tem que ser bíblico e apostólico. Se a gente quer uma igreja reformada, a gente tem que voltar aos pressupostos apostólicos. Ali. O que os apóstolos ensinaram. E nisso, a gente vai ter que dizer não a alguma coisa e sim a outra. Por exemplo, você precisa dizer não a um cristianismo pontual. O que é um cristianismo pontual? O cristianismo domingo. É o cristianismo de aqui. É o cristianismo quando você lida com o cristianismo quando você está se envolvendo com alguma coisa na igreja. Isso é pontual. O cristianismo não pode ser pontual, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser cotidiano. Ele tem que ser de todos os dias. Segundo, dizer não a um cristianismo particular. O meu Cristo, a minha fé, não. A tua fé tem que ser pública. O teu Cristo tem que ser transmitido na esfera pública. A tua visão de cristianismo tem que ser holística. O pressuposto do cristianismo tem que tomar conta da tua mente, da maneira como você lida com trabalho, com família, com criação de filhos, com relações sociais. Não existe negócio aqui, a minha fé é aqui, mas lá eu penso como eles pensam, mesmo que eu não consiga identificar isso. E terceiro, a gente precisa dizer não a um cristianismo antropológico, que é um cristianismo voltado para o homem, e resgatar um cristianismo cristológico, que é voltado para Cristo. E por último, a gente precisa resgatar, aqui é o ponto, aqui é um desafio meu, inclusive, resgatar, desenvolver, saber articular uma cosmovisão cristã. O que é saber articular? Você saber falar sobre ela, não é falar didaticamente, mas a maneira como você lida, conversa com as pessoas, você expressa a maneira como você enxerga o mundo. Então você tem que conhecer isso, tem que saber desenvolver isso, tem que saber articular isso, e uma visão que nos permita defender a nossa fé e identificar as cosmovisões concorrentes. Isso, irmão, é um desafio de quem ensina que sim, eu tenho que dar a você o subsídio necessário para que você saiba articular uma cosmovisão cristã, o que ela é e como você articula. Essa é uma obrigação minha, mas é uma obrigação tua querer aprender sobre isso. É uma obrigação tua desejar isso. Você tem que fazer a tua parte, tal como eu faço a minha, e juntos fazemos a nossa. Mas é preciso uma via de mão dupla. Eu até louvo a Deus pela presença de vocês aqui.
Porque às vezes a gente tem que fazer uma divulgação enorme para as pessoas ouvirem coisas que dizem respeito àquilo que é importante para elas. Então a gente precisa isso. Resgatar, desenvolver, saber articular uma cosmovisão cristã que nos permita defender a fé, identificar as cosmovisões concorrentes. Se você tem isso é o que eu tentei fazer com os jovens dessa igreja. Eu fiquei, se eu não me engano, 3 anos. 3 anos, de 2 em 2 meses. Eu estava aqui conversando com eles, teologicamente, filosoficamente. A gente falava de encontro teológico e missional para jovens. A ideia era colocar dentro dos jovens uma cosmovisão cristã, fazer eles articularem isso, né? Saberem articular isso para poder estar em qualquer dimensão da vida, na faculdade, na vida artística. O cara que é um artista, então que seja um artista. Sou um cantor, sou isso, eu sou um ator, eu sou isso. Aqui a gente tem ator, que é o Ilídio. Aqui a gente tem músico, o João Gabriel, ele não está aqui, mas ele é um músico, João, se eu estivesse falando mal de você, eu estava ferrado. É músico, eu tenho responsabilidade com esse menino, porque se ele está lá no mundo da música, no mundo dos artistas, ele está no meio das cobras. Ele está lá no meio dessa diversidade de cosmovisões. A igreja tem a responsabilidade de ensinar ele como ser um cristão no meio dos lobos. Mas ele tem que ter responsabilidade. Eu quero ser um cristão no meio dos lobos. Eu não posso vender a minha alma para eles. Eu não posso ser um cristão na igreja e aqui eu pensar como eles, porque a minha música vai sair daquilo que eles pensam, a minha arte vai ser influenciada por aquilo que eles pensam, e ao invés de eu glorificar o meu Deus, eu estou usando o meu Deus com a minha arte para buscar a minha glória. E aí acabou, irmãos. Bom, recado dado, passamos 6 minutos. Tem café da tia Tânia e daqui a pouco tem a mesa do Senhor aqui. Vou pregar, já posso adiantar para vocês, vou pregar em Colossenses 1, do versículo 13 até o versículo 17. Não sei se eu consigo terminar o sermão todo, mas a gente tem um ano todo aí para falar de a cosmovisão cristã dentro da Escritura. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que passamos juntos aqui, nessa primeira parte do culto, nessa escola bíblica especial, falando desses assuntos tão importantes. Nos dê graça, Senhor, nos dê também a capacidade de admitir nossos erros e a sabedoria para lidar com realidades que se impuseram sem retorno. A gente precisa saber lidar com esse tempo e nós precisamos de Ti, da Tua graça, do Teu Espírito trazendo luz para nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.